possa usar ele essa noite, como usa sempre, né? Porque somos servos. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Deus vai abençoar todos os irmãos. Eu louvo a Deus porque nós estamos aqui, irmãos, para fazer o ir do Senhor, pregar o Evangelho. Aleluia. Cada dia que passa eu vejo que Deus tem nos dado uma mensagem de edificação. Eu fico vendo aqui que a irmã Ana fala uma coisa, que outro irmão fala outra coisa, para a gente não perder o ânimo, para a gente não perder a esperança. Aleluia. Não importa, irmão, se tem muita gente, se tem pouca gente, não importa. O que importa é que nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus. Então eu fico feliz com Deus, porque Deus tem nos dado a oportunidade de pregar a palavra, pregar o Evangelho, de honrar o nome do Senhor Jesus. E como sempre, aleluia, Deus tem nos dado, aleluia, nesses últimos dias Deus tem feito maravilha. Às vezes eu fico assim, meu Deus, porque, irmãos, eu assisti um vídeo muito interessante. Aleluia. Quando você é um pastor de itinerância, você prega em congressos, você prega em vários lugares, uma mensagem só, você prega aqui, prega ali, prega lá, mesma mensagem. E quanto mais você prega, é interessante, e quanto mais você prega a mesma mensagem, mais melhor fica. Por quê? Porque você está pregando a mesma mensagem, você vai acrescentar mais alguma coisa, mas quando você é um pastor de igreja, eu achei interessante isso. Quando você é pastor de igreja, o negócio muda. Por quê? Você não pode trazer a mesma comida todo dia. Tem que trazer de repente, como é isso, Aleluia, a gente gosta de se alimentar, Hoje a gente come uma feijoada, amanhã a gente quer comer um negócio mais gostoso, um churrasco, um negócio melhor, irmão? Aleluia. Assim também, irmão, mas a palavra de Deus, Às vezes você vem para casa, a mesma palavra, a mesma coisa, aleluia. A gente quer sair daqui alimentado, e a gente sabe que o que alimenta nós é a palavra de Deus, aleluia. E eu vou para Deus, irmão, porque eu prego, pode ter um, pode ter dois, pode ter três, eu não me preocupo, porque, aleluia, eu estou cumprindo a minha missão. Eu estou numa linha, aleluia, glória a Deus, estou numa linha, estou andando, e vai chegar um momento que eu vou parar. Vai chegar um momento, irmã, que, aleluia, a linha do meu tempo, da minha vida, Deus vai nos recolher, ou Jesus vem antes do tempo. Então, antes de Jesus voltar, aleluia, nós temos que aproveitar o tempo, honrar Ele, falar que só Ele merece, aleluia, a honra e a glória. Então, meus amados irmãos, glória a Deus, eu vou falar aqui hoje de dois livros, vários livros, mas um dos livros mais difíceis de achar. Os irmãos sabem qual é o livro mais difícil de achar na Bíblia? Qual é o livro mais difícil de achar na Bíblia, Deus? Aleluia. Aleluia, o mais fácil de achar, aliás, os mais fáceis de achar. Aleluia. Glória a Deus. O livro mais fácil de achar é Gênesis, e o mais fácil de achar também é Apocalipse, Começo, você abre a Bíblia, o primeiro livro que você encontra aqui, Gênesis. E fala de quê? Da criação. Fala, aleluia, de algo, aleluia, que nós, às vezes, até os cientistas até hoje não entendem e não acreditam, mas nós que somos loucos por Jesus, nós que pregamos a palavra, nós que já aceitamos o Senhor como Salvador, acreditamos num Deus vivo. E às vezes eu vou pregar a palavra de Deus e, aleluia, eu fico muito preocupado, porque, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, é séria, glória a Deus. Mas uma das coisas é princípio, que é o livro de Gênesis, e fim, que é o livro de Apocalipse, é o livro das revelações. Mas, meus amados irmãos, vamos ler aqui o primeiro capítulo, alguns versículos, aleluia, para a nossa meditação nessa noite.
Os irmãos, eu não sei se está aí funcionando, o negócio está ao vivo ainda aí. Aleluia. Mas a irmã Neis, lá, presidente do DEM, está assistindo, irmão, direto, os irmãos aqui. E outros irmãos aí também estão assistindo. Glória a Deus. Aleluia. Quem está vindo aí? Eita Jesus, tem um monte de gente. 3.000 pessoas aqui nessa igreja dando glória a Deus. Eita Jesus. Irmão, aleluia. Cadê só de vocês? Aqui está cheio de anjos. Irmão, está cheio de anjos com espada de fogo. Está cheio de anjos aqui. Aleluia. Creio eu pelos olhos da fé. Porque a Bíblia nos diz que, aleluia, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, aonde eu vou, o anjo está me ajudando, está ali, cuidando de mim, não deixando que o inimigo venha tragar a minha vida, que venha me derrubar. Então, aqui está cheio de anjos, aleluia. Glória a Deus, que diz assim: no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O versículo 3 diz assim: e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E Deus disse: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Versículo 7 diz assim: e fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim o chamou Deus a expansão, céus. E foi a tarde e a manhã, dia segundo. E disse Deus: ajunta-se as águas debaixo da terra, os céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: produz a terra erva verde, aleluia, que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a espécie cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E a terra foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Aleluia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, aleluia, para ver a separação entre o dia e a noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, irmãos. E sejam elas para sinais, para, aleluia, tempos determinados e para dias de ano. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, aleluia, o maior para governar o dia, aleluia, iluminar o menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, aleluia, e para governar o dia e a noite. E fez fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Somente até aqui. Talvez você está aqui nessa noite e dizer: mas que leitura grande! Eu não estou entendendo nada. Mas eu vou dizer para você aqui, irmão, na revelação, me diz a irmã Ana, Deus é o Deus que revela através da palavra. Nós estamos aqui, aleluias, com luzes. Aqui tem luz. Mas no momento que apagar as luzes, a gente vai ficar na escuridão. Aleluia. E aqui tem um povo vivo, porque o povo que está aqui é vivo, não está morto. Porque quem está na madeira não pode fazer nada. Para mim não pode fazer nada. Morreu, acabou. Para mim não vai fazer nada.
havia o Espírito do Senhor pairando. E Deus, aleluia, glória a Deus. Presta atenção. Você sabia que tudo na nossa vida tem o quê? Princípio. Tudo na nossa vida tem um princípio. Você não veio aqui na terra do nada. Você não veio aqui na terra como muitos dizem por aí. Como muitos cientistas acreditam que foi uma explosão, Big Bang, né, mano? Eu estudei no passado também, lá atrás estudei e aprendi que muitos dizem que aconteceu em tempos atrás e se juntou os átomos, se juntou várias coisas químicas, irmã, e de repente, nesse acontecimento de explosão, pum, nasce eu, nasce você. Só que a realidade não é essa. Então o que acontece, meus amados irmãos? Deus, ele começa, como eu comecei lendo aqui, aleluia, tudo tem um começo. E Deus, ele começa, ele faz o mundo, ele faz as estrelas. É interessante que Deus, ele começa a fazer algo e ele vê que precisava de algo. Deus, ele começa, eu fico imaginando a criação de Deus, porque eu fico observando Deus criando, mas ele vai e cria um pé de árvore. Só que no meio daquela árvore ali faltava algo. Olha, coração. Tem uma coisa, no meio daquelas coisas que Deus começa a criar, ele cria algo, aleluia, olha, no princípio de Deus, os céus e a terra é seca. Eu vou ler cada versículo, Deus está aqui mostrando. Olha, presta atenção. Deus, ele começa, irmã, a criar a terra, e ali ao mesmo tempo ele vê que a terra estava seca, precisava de algo, aleluia, para que encaixasse, aleluia. Mas estou entendendo, pastor, estou entendendo não, olha, você vai entender. Na criação de Deus sempre foi tudo perfeito. A criação de Deus é perfeita. Tudo que Deus fez foi perfeito. Tudo que Deus colocou foi perfeito. Só que nós entendemos que, aleluia, por algo, aleluia, errado, tudo se transforma, aleluia, em algo, aleluia, que leva a destruir. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer com isso? Deus, ele fez as árvores, ele fez tudo, só que ao mesmo tempo ele viu que estava faltando alguma coisa. Ele disse: olha, eu não vou fazer uma árvore, está feia aqui. Mas ele vai e começa a colocar flores, e a coisa começa a mudar, e a coisa começa a ficar bonita. Ele começa talvez a ficar imaginando, porque eu gosto de ler a Bíblia, e eu gosto de ver isso. Deus começa, irmão, aleluia, irmão Ivaldo, fazer algo, e de repente ele fica observando, porque Deus é observador. E nós temos que ser observador, nós temos que ter visão de Deus. Nós não podemos estar aqui dentro da igreja navegando com a nossa mente travada. Não. Então, aleluia, olha o interessante de Deus, porque eu sei que o tempo, aleluia, me dá. Só que eu falei dos meus caminhos da nossa horário. Ele começa, meus amados irmãos, fazendo tudo isso. Ele faz separação do dia, da noite. Ele viu que as trevas não estavam certo, aleluia, com a luz. Ele viu que não colava, e ele disse: olha, eu vou fazer diferente. Eu vou deixar aqui, aleluia, o dia e a noite. Aleluia. E eu trago essa noite para você, amado. Glória a Deus. Aqueles que acreditam no Senhor, aqueles que servem a Deus, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus de coração, aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus, a luz do Senhor brilha na vida deles. Olha, aqueles que aceitaram a Deus de verdade, aqueles que entregaram a vida para o Senhor de verdade, glória a Deus, a luz do Espírito Santo brilha na vida do povo de Deus. Quem é as trevas? Quem é as trevas? Nós sabemos, aleluia, que os dias são maus. Nós sabemos que existe o inimigo.
sofresse. Deus não queria que eu sofresse, que você sentisse dor. Deus não queria que você chorasse. Deus não queria que a gente trabalhasse, Deus. Pessoa, coisa boa. Entendeu? Acorda cedo, tá lá no paraíso, andando no jardim, comendo as melhores frutas, andando, falando com Deus. Olha como era, irmãos. As plantas, olha, as plantas, ela não tinha espinhos. Ela não tinha espinhos. Os leões, eles andavam ali, como eu acredito, junto ali os animais, viviam todo mundo em paz. Só que uma das coisas, meus amados irmãos, a desobediência. Deus fez tudo isso, mas, aleluia, a desobediência levou, aleluia, o homem à queda. E é nesse livro aqui, meus amados irmãos, que, aleluia, relata, aleluia, ó Deus fiel. Está entendendo? É onde surge o começo de tudo: o pecado, a desobediência, onde o ser humano já começa com a ira, já começa o irmão a matar irmão, já começa a família destruída, já começa, aleluia, uma destruição muito grande, e o povo vai se multiplicando na terra, as coisas vão aumentando, porque o jardim, tudo que Deus fez, se fechou. Eu não podia ter mais dor, vamos dizer isso, não, olha, eu peguei, agora eu tenho que ter dor. Por quê? Eu desobedeci o Deus que fez tudo isso. Eu desobedeci aquele Deus que fez o mar, o Deus que fez os céus, o Deus que fez a lua, o Deus que fez o mar, o Deus que fez tantas coisas maravilhosas. Está eu agora, aleluia, caído, morto espiritualmente. Mas estamos aprendendo com isso. Deus é o Deus de misericórdia. Diz aí, Deus é o Deus de misericórdia. Aleluia. Então o que acontece, meus amados? No decorrer dessa caminhada humana, levanta-se um povo. Que povo é esse? É um povo escolhido de Deus. É um povo, aleluia, que diz, aleluia, que adora, que clama a Ele, que busca Ele, que serve a Ele de verdade. Mas ao mesmo tempo é um povo, aleluia, que no decorrer, quando falta o pão, quando falta talvez a comida, quando falta o alimento, esse mesmo povo que adorava a Ele é o mesmo povo que vai pecar. É o mesmo povo, aleluia, que vai trair Deus, que fez tudo isso. O Deus que criou ele, o Deus que fez tudo, esse mesmo povo agora, é esse povo aqui, que está no livro de Êxodo. Aleluia. O livro do Êxodo nos conta, aleluia, que nos traz. Olha, o livro do Êxodo nos conta a saída. Aleluia. Nós estávamos, irmãos, nós estávamos presos. Nós estávamos jogados nas graças. Mas Deus nos tirou do êxodo. Deus nos livrou do lamaçal. Me ajuda aí, irmão Deus. Nossa vez, pode ser, a minha vez me ajuda. Entendeu, irmão? Então o que acontece? Agora vem o êxodo, vem entrando aqui em nada, irmão. Deus está vindo um negócio aqui, eu estou pregando. Então, no fim o êxodo, o povo sai, sofrendo, como sofria lá no Egito. Era o povo de Deus, o povo que clamava, o povo que adorava. Por que o povo estava lá sofrendo no Egito? Por que o povo estava lá? Porque o povo não lembrava de Deus. É nos dias de hoje as pessoas não têm lembrado de Deus, andam com a Bíblia debaixo do braço. Pode talvez, é todo bonito lá, eu sou cantor, eu sou isso, eu sou o melhor pregador, mas dentro do coração não tem Deus. Não tem Deus. As pessoas estão voltando lá para o Egito, irmão. Mas aqueles que têm aceitado o Senhor Jesus de verdade estão saindo do êxodo. Estão saindo. E o que
Ele não se curvava diante de nenhum Deus na terra. No dia que ele soube, aleluia, no dia que ele, aleluia, ouviu a voz de Deus, do grande eu sou, ele disse assim: olha, aleluia, eu vou tirar o povo de Deus do Egito. Eu estava no Egito, você estava no Egito, você estava perdido, sem visão de Deus. E Deus levanta o homem e diz: ei, Moisés, olha, vai lá, meu povo está lá no Egito, mas eu quero tirar eles do Egito, eu quero tirar eles desse êxodo, aleluia, eu quero mover aquele povo. E o povo, aleluia, difícil de acreditar ainda. É sempre assim. A gente está dizendo: ei, Jesus vai voltar, Jesus está vindo, aleluia, o reino de Deus, e não é isso que se via Deus de verdade. Glória a Deus. Só que as pessoas lá fora querem continuar ainda no Egito, querem viver conforme ainda lá fora, querem comer os pepinos lá fora, querem comer cebola lá fora. Entendeu, irmão? Está entendendo a palavra? Sim ou não? Todo mundo está entendendo? Todo mundo, se não estiver entendendo, eu vou voltar e vou mastigar para a gente aprender. Entendeu? Então o que acontece? Aleluia. Quem está vivo aí? Oh, Jesus maravilhoso. Essa igreja nos vive. Então o que acontece, meus amados irmãos? Aleluia. Nós aprendemos no decorrer da caminhada, da história, que a minha vida, a sua vida, ela tem um começo. Aleluia. Glória a Deus. Mais para frente, e tem outra coisa, mais para frente Deus quer. Olha, mais para frente Deus quer o quê? Que o povo dele na terra se consagre. Sem oração, sem jejum, aleluia, sem adoração ao único Deus verdadeiro, não tem vitória. Por quê? Deus diz: Moisés, só que na cá eu quero ter uma conversa contigo. Tem hora que Deus vai dizer: pastor, eu quero ter uma conversa contigo. E Deus diz: para. Ah, não, eu quero conversar com você. E de repente, meus amados irmãos, eu estou aqui dentro da palavra. O que acontece? Olha, aleluia, Moisés sobe. E quando Moisés está lá em cima recebendo o recado de Deus, vem para tudo. Não perde foco, não. Perde foco, não. Moisés está lá falando com Deus, pegando as tábuas que eu estou vendo. Aleluia, porque antigamente era assim, não é isso? Rampou o dedo, rampou o braço. A lei era severa. Quando Deus diz assim: Davi, vai lá, acaba com aquele rei, mata tudo que é adolescente, a criança, boi, vaca, mata tudo, não deixa um. Deus exterminava mesmo. Só que nós estamos vivendo hoje, eu vou chegar lá, aleluia, no tempo da graça. Deus quer agora, nesse livro, aleluia, que é o terceiro livro, aleluia. Estou entrando só no terceiro livro, como é que eu estou aqui? Olha, Levítico nos fala sobre santidade, aleluia. Eu tenho, se eu quero entrar lá em cima, dizem: se eu quero entrar lá em cima, vai lá fora. Eu tenho que ser santo. Se eu quero entrar lá em cima, no céu, irmão, eu tenho que ser santo. Como é que eu vou ser santo? Eu vou mandar meu pai me esculpir, eu vou mandar alguém pegar, fazer um desenho meu e colocar aqui e dizer: vamos adorar aquele pastor, vamos adorar meu filho, vamos adorar isso. Não. Jesus diz a sua palavra que a glória dele a outro não daria. Então, meus amados irmãos, nós, como servos de Deus, só é devidos a adorar Jesus, o grande eu sou. A Ele a honra e a glória. Sabe por que muita gente às vezes não quer vir aceitar Jesus? Sabe por que muita gente às vezes não quer ser cristão? Aleluia. Muita gente, nós estamos ao vivo, e muita gente às vezes não quer aceitar Jesus, porque diz: olha, é você crente, você é cristão igual fulano? É você cristão igual o pastor Cleo, que é um desmantelado? Ah, é você cristão igual fulano? Muita gente não quer aceitar Jesus por causa disso. Olha em mim e vê os defeitos. Olha em você e vê os defeitos. Diz igual Ana, igual fulano. Não.
quem serve a Deus resplandece na escuridão. É tanto que quando você chega em algum lugar, as pessoas olham para você e dizem: "Ei, tu é crente, é?" Quando você chega em algum lugar, você incomoda. Sabe a história do vagalume? Quem já viu a história do vagalume aqui? Ninguém, irmão. Jesus. É viu esse cheiro aí? Eu vou dar tempo para falar. Eu gosto. Eu já vi mais pessoas. Você já viu o vagalume? E a cobra atrás do vagalume? E aquela cobra serpente, quando o vagalume ia, a cobra ia atrás. Quando o vagalume ia, a cobra ia atrás. E o vagalume ia, aí eu ia. Aleluia. O vagalume para você, eu vou parar. Não aguento mais não, vou parar. Vou falar diferente, vou parar. E parou. Aí o vagalume chega na cobra da serpente e diz assim: "Ei, peraí, eu não faço parte da tua cadeia alimentar." Só uma comparação, viu, meu? Aí depois o pastor me chamou de cobra, e de repente, o que acontece? Aleluia. O vagalume começa a perguntar: "Ei, peraí, cobra, serpente, por que você não percebe? Por que no teu corpo você está correndo para ele quer me comer? Eu não pertenço à sua cadeia alimentar." Sabe o que a cobra disse? "Eu não gosto do teu brilho me incomoda." Entendeu? Nós cristãos, se vimos a Deus, irmãos, incomodamos as trevas. As trevas lá fora, cada vez mais está se escurecendo, mas ainda existe luz na terra. Existe a luz. Eu sou uma luz, você é uma luz na sua casa. Onde você vai, as pessoas, você acha que as pessoas não te observam? O seu modo de falar, o seu modo de andar, porque as pessoas acham que ser cristão é só andar com a Bíblia e debaixo do braço, ter um anel, um bacharelado de teologia, ter diplomas e mais diplomas, mas na realidade não está gostando de Deus. Esse povo louva a mim com os seus lábios, esse povo clama a mim com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus quer, meus amados irmãos, aleluia, que o povo dele se santifica. Esse livro aqui nos fala de santidade. Olha, coisa maravilhosa para que Deus fez hoje. Deixa eu ver o horário. Aleluia. Eu passava a noite inteira aqui, irmão. Porque Deus, a palavra de Deus que é revelada é isso. Não precisa aquela oratória nessa noite. Eu faço não sei o quê. Irmão, Jesus era simples. Jesus era tão simples que ele estava no meio do pecador. Só o pecador, está lá o pecador, né, Arthur? Está lá o pecador e de repente as pessoas, os fariseus. Vira, não, os fariseus. Eu pago meu dízimo, Senhor. Eu sou quem oferto mais aqui nessa igreja. Olha, Senhor, olha minha roupa como é linda. Olha, Senhor, eu sou mais bonito. Deus não está preocupado com roupa, Deus não está preocupado com dinheiro, Deus não está preocupado com isso, meu irmão. Deus está preocupado com pessoas que adoram Ele de verdade. Não importa, eu vejo aí hoje, aleluia, tanto profeta entregando recado. Eu vejo tantas igrejas, para que eu falei que isso é verdade. Eu vejo tantas pessoas aí lá fora, igreja cheia, quando vai ter festa, bota o sapato alto, bota a roupa mais bonita. Eu sempre tenho bonito na igreja. A gente ainda está bonito.
Enquanto há esperança. De repente, eu estou dentro da palavra ainda. Olha, de repente mentiu, foi no Novo Testamento isso, esse acontecimento. De repente a mulher vai, puxa. Você não mentiu aqui para o pastor, você mentiu para o Senhor Jesus. Por isso é que ensina, irmão. A gente ri, a gente brinca. Aqui dentro é santo, aqui é um lugar santo. Eu sei que eu brinco aqui dentro, a gente ri. Olha, porque eu brinco lá. Olha, eu sou o pastor da igreja. Eu sou o melhor pastor da igreja da cidade de Passo Rica. A minha igreja é mais bonita, as outras não prestam. Quem disse? Eu vi esse vídeo sobre uma Maria muito interessante. Deus não é o Deus da plenitude, Deus não é o Deus da Assembleia, Deus não é o Deus da batismo, não. É verdade, ele disse que Deus é Deus. E acabou. Deus é Deus. Só que tem vários nomes, igrejas, mas Deus que continua sendo Deus. Lá não tem a placa. Eu sou Deus da plenitude, eu sou Deus da ABCD. Não. Deus é Deus. Aquele que aceitar o Senhor, aleluia, está na igreja de Deus. Então o que acontece, meus amados? Deus fala de santidade porque nós vivemos dias que precisamos orar, precisamos clamar a Deus. Eu não posso estar aqui de qualquer jeito, eu vou com os meus sapatos que eu comprei. Eu vou hoje parar o meu carro na porta da igreja e as pessoas vão dizer: olha, o carro do pastor chegou, olha o dízimo que ele deu. Ele não está preocupado com o teu dízimo da oferta, não. Muita gente está ofertando hoje. Eu falo mesmo do meio. Ó, tem muita gente que está trazendo oferta para a igreja, carregada de pecado. Deus não recebe, não. Se for para botar a oferta aqui de pecado, olha aí, como é que você sabe? Eu sabe. Como é que você sabe? O irmão, porque eu sou grande, eu sou advogado, sabe? Mas porque eu sou maioral, mas porque eu sou. E às vezes coloca lá em cima, não é o tamborete. Coloca lá no tamborete, aí é o tamborete mesmo, tamborete é cadeira. Por isso você não bota cadeira. Não sou contra. Se muitas igrejas colocam, amém. Não estou sendo eu. Aqui em cima, a glória é dele, irmão. A glória é dele. Tem umas pessoas que acham ruim. Não, eu estou preocupado, eu estou pregando aqui na minha igreja. Entendeu? A única pessoa que merece a honra não é pastor, não. É Deus. Porque eu subi e disse: eu faço, eu mando, ele diz: ei, desce aí, filho, desce. Olha. Como eu estava falando, que muitas pessoas eles não querem aceitar Jesus, não querem vir para a igreja, não querem ver o meu mau testemunho, ver a minha posição na sociedade, porque hoje nós falamos, hoje tem rede social, tem tudo, o escândalo está generalizado, só misericórdia de Deus. Mas Deus é o Deus do perdão, Deus é o Deus da misericórdia. Olha o nosso Deus. Com tudo isso que aconteceu, o povo pegava, o povo errava, escondia. Por isso que eu amo Jesus. Por isso que eu quero conhecer, meu Deus, de verdade. Não adianta que uma igreja começa a ser cheia de gente. Pode dizimar, pode ir ofertar, pode ter uma rua de carne, mortos e tudo. Aleluia. Mas se não tiver a presença de Deus aqui dentro, para nada presta. Nada presta, não adianta. Cadeiras, jogos, temos ar-condicionado, igreja bonita. Mas para que adianta? Se não tiver Jesus, se não tiver a essência, porque o melhor é a essência, é o cheiro suave. Você está aqui dentro e sente paz. Não é você chegar numa cadeira dessa e você não está perto do irmão. Não, você está perto desse irmão, não, porque esse irmão é nojento. Está cheio disso dentro de muitas igrejas. Só cuida dos mais bonitos, só abraça os mais bonitos, só dá bem, só vai para o mais bonito, meu irmão. Você está lá perto, vou botar você aqui no melhor lugar. E os pequenos são desprezados. Ali, Monivaldo. Monivaldo é homem de Deus. Sabe por quê?
Deus quer que vocês mudem. Ei, olha, sabe o que é pecado isso? E não acredita. Esses são os amados que estão escondidos e outros. E às vezes se convertem, de repente está na casa dela orando, está buscando, chorando pela vida, pela alma. De repente a vida entra pela porta da igreja. Aí o pastor chega aqui em cima, né? E quem quer aceitar Jesus? Aí eu falei, eu quero aceitar Jesus. Não pagou o preço, não orou, não visitou, não chorou, não pagou o preço desse irmão. O irmão Nivaldo pagou, o irmão não pagou, o irmão Edilson talvez pagou. E entra aqui, não por causa de mim, mas por causa de você que eu pagou o preço. Aí o cara diz, olha, que mensagem. Ei, que mensagem, ganhei uma vida. Quem deu uma vida, não? Oração. A oração de um justo tem muito fazer feito, irmão. Noé, eu falei aqui, interessante esse dia. E é verdade, Noé pregou. Foi 120 anos, se eu não me engano, que eu falei aqui. Pregou. Aleluia. Quantas almas ganhou? 120 anos. Noé, maluco. Pra que fazer isso? Muitas pessoas passaram lá perto de Noé. Madeira boa, né, Noé? Ei, Noé. Tá crescendo, hein? Noé, pois é, rapaz. Deus me deu uma estrutura para me fazer aqui. E ele disse que vai destruir a terra com água. Em pleno sol. O sol castigando lá Noé com a barreira. A terra. Batendo no lado das pessoas. Esse é um maluco, esse é um doido. Ei, tá doido? Veio o dilúvio e acabou com todos. Destruiu. A terra se encheu de água. E tudo foi consumido. Olha, você que está aí, meu irmão, não sei. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão. Aleluia. A graça do Senhor é grande na nossa vida. Eu não vou falar mais de vários livros, mas aqui só foi 3 livros para entender. Mas peraí, está falando outro livro. O último livro da Bíblia. Glória a Deus. É o livro do Apocalipse e a revelação das últimas coisas que vão acontecer e já está acontecendo. Filho contra pai, pai contra filho, frieza espiritual, desânimo. Quantos suicídios tem acontecido? Quantas guerras estão lá em Mateus 24, os discípulos gerenciou? Ele levanta a conversa aqui. Que sinal haverá para a vida do fim do mundo? Olha, meus filhos, não assuste não. Você não fica assustado não, meu Deus. Não fica assustado não, porque no Japão, nos Estados Unidos, vários lugares, quantos tsunamis já aconteceram? Poucos dias aqui agora no Brasil, Brumadinho foi engolido, pessoas vivas. Quantas pessoas ali, irmão, que tinham sonhos? Quantas pessoas que estavam ali, as pessoas que foram visitar, que foram passear, que foram, aleluia, visitar sua família, tiveram sonho de fazer faculdade, sonho de ter uma família, e de repente veio uma avalanche de lama e engole todo mundo. Quantos tsunamis, anos passados, aí destruíram. Japão, África, está sendo castigado. Por que isso? O pecado, irmão. O pecado, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Morte duas vezes. A morte carnal e a morte espiritual. Por isso, meus amados irmãos, não morra nem com a igreja. Eu falo aqui sempre na igreja, não seguro nenhum crente. Não vai para a igreja lá, porque não é assim. Não existe 2 céus, só existe um céu. É o céu dos céus. Então o que acontece? Aleluia, glória a Deus. O livro de Apocalipse é o outro
meu Jesus, ele já recebeu a estrela da manhã nasce. Meu Jesus, ele nasce. Olha, como é o meu Jesus, esse é o meu Jesus. Ele está lá pendurado assim. Esse não é o meu Jesus. O meu Jesus está vivo. Está vivo, vivo, vivo. É esse o nosso Jesus, irmão. O meu Jesus tão simples hoje. Quando nasce uma criança, a família que tem condição bota naquele berço mais bonito, coloca aquele colchão mais bonito, a coberta do quarto feita mais bonito, é a coisa melhor que tem. O meu Jesus, ele veio diferente. Ele veio na projetora. Ao nascer, ao vir pra cá, criança ainda, bebezinho, Satanás entra no coração do homem. Ei, aleluia, o Salvador do mundo está chegando. E quando ele vem, ele se depara, já não vem com o inimigo. Herodes já queria fazer o quê? Ei, peraí, vai chegar alguém aí? Aleluia. Satanás estava no coração de Herodes, derrubou a criação no começo, e agora queria acabar com a redenção, acabar com tudo. Mas vem Jesus. Coisa maravilhosa é a palavra de Deus. O que acontece? Aleluia. Satanás entrou no coração de Herodes, vamos matar. Procura as crianças e mata. Procura essa criança aí. Tem criancinha, imagina, irmão, a defesa da criança. Um bebê desse aí, não há defesa nenhuma. Mata tudo. E houve uma grande matança naquela época. Alguns historiadores contam que os soldados daquela época, eles pegavam os bebezinhos porque foi uma ordem mandada. Creio eu, foi uma ordem de Satanás acabar. Joga a criança aí, soldado. Vamos ver se esse aí é Deus mesmo, talvez. Imagine, irmão, a espada, a molada, e crianças gritando. Os pais não podiam fazer nada, porque quem é que podia entrar, se envolver com soldado? E as crianças, eles falam, não, faça isso com meu filho, não. Mãe rasgando o cabelo, os cabelos, gritando. E ele estava lá no livro da criança. Eu imagino, eu fico vivendo a Bíblia, isso, porque eu fico imaginando ele jogando as crianças despertando. Bota essa criancinha aqui lá no islamismo, é cristão? Pronto, pintura aí. Lá naqueles países, é cristão? Bota dentro desse container aí e bota fogo. Bota de joelho, é crente, é cristão, degola, dá no pescoço. Tem muita gente que quer ser crente, irmão, com isso aqui. Só quer ser crente quando está com o carro, com a bênção na mão. Eu quero ser crente quando está com a prova. Quando está tudo bem, carro, casa, dinheiro, é fácil demais. Igreja boa, é fácil demais. Eu quero ver ser crente. Aleluia. Quando é, mano? Quando está tudo no deserto. Mas Jesus, Deus usa o anjo. Entenda a revelação agora. Deus não vai deixar eu, você, aleluia, ser tocado pelo maligno, não. Só se for versão dele. Entendeu, irmão? Fugindo longe, foge daqui. José pega para mulher, meu filho, mas se embora. Deus não manda avisar. E quantas vezes nós estamos descendo para a terra, usando os profetas dele? Ei, fuja, sai dessa vida, sai desse alcoolismo, sai da droga, sai da prostituição, porque eu tenho os céus, uma nova terra, aonde nós vamos morar, aonde não vai ter dor, aonde não vai ter rancor, aonde não vai ter muita coisa, irmão. É isso. Por isso que vale a pena ser fiel. Vale a pena. No versículo de número, para finalizar, aleluia. Eu quero ler o versículo de número 22 de Apocalipse, não estou encerrando. 22, 6 diz assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ó Senhor, o
Deus dos santos profetas enviou-se hoje para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto vem, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia desse livro. Quer entrar lá? Jesus não está lá no ar, Jesus não está lá na prostituição, Jesus não está lá nesse lugar, não. Jesus está de braço aberto ainda. Jesus ressuscitou, Jesus Cristo, meu amado, Ele está mais no madeiro, como muita gente prende Jesus lá e vai adorar Ele, Ele não está mais lá, não. Jesus Cristo está vivo, Ele foi lá com a chave da mão de Satanás, porque Satanás não tem autoridade diante do poder de Deus, não. Aleluia! Esse é o meu Deus. Se nós formos estudar aqui a palavra, a gente vai ver que na própria Bíblia Deus nunca vai aceitar outra adoração. A única adoração é o Senhor Jesus. É clamar a Ele, buscar Ele, adorar Ele, não adorar o homem. Então, a minha mensagem é essa. Aleluia. Você fez outra coisa para mim, princípio foi uma destruição. Deus viu o povo aqui, divino, Novo Testamento, graça. Nós estamos na graça. Eu pego hoje, pego amanhã, pego depois. Pai, me perdoa, Pai. Tá bom, meu filho, me perdoa. Fala de novo. Peguei, adulterei, errei, vacilei. Aí leva eu. Pai, me perdoa, Pai. De novo. Pai, peguei, errei. Leva de novo. Quantas e quantas vezes nós perdamos? Estamos dentro da graça, mas a porta está se fechando. Os sinais estão nos 4 cantos do planeta Terra mostrando. É a escolha da humanidade. Eu que diz o hino, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Aleluia. Essa palavra aqui, irmãos, vem daqui para chegar aqui em nós. Muitos morreram crucificados, já falei várias vezes aqui. Crucificados de cabeça para baixo, outros cerrados vivos, outros degolados, outros queimados vivos, mas não negaram Jesus. Não negaram. Então eu fico por aqui. E amém? Vamos ficar de pé? Que Deus abençoe, irmão. Todo mundo que vai assistir essa programação, esse culto. Que Deus abençoe nós.